Quando eu puder, você me avisa. Pode começar, professora. Tá bem. Boa tarde, Vera Teixeira Aguiar e eu, Alice Marta, coordenadoras deste simpósio, damos boas-vindas a todos neste primeiro dia de trabalho deste simpósio Poesia Infantil e Juvenil, abordagens múltiplas do primeiro Congresso Internacional de Literatura para Crianças e Jovens, Crítica, Estética e Ensino da PUC de São Paulo. Hoje teremos 8 comunicações organizadas em 2 blocos. No primeiro bloco serão apresentadas as comunicações. Eu vou colocar na ordem que nós vamos fazer realmente, né? Primeira comunicação, a poesia no dicionário, aproximação à linguagem poética e o dicionário do menino Andersen, de Mônica Lopes Bages. Em segundo, comunicação, um bestiário lúdico, a representação da girafa em Zoo Imaginário de Sérgio de Castro Pinto, de Aline de Moraes Oliveira Cardoso. Entre poemas e canções, a magia do texto literário para a formação de leitores mirins, de Maria Aparecida da Silva Oliveira. Então, nós começaremos. Eu quero dizer que, ao final das apresentações do bloco, teremos 15 minutos para perguntas que serão enviadas ao chat no momento adequado. Ao final do primeiro bloco, será postado um link para assinatura de presente para obtenção de certificados somente para aqueles que se inscreveram no evento e que assinarem a lista que ficará aberta até às 17h30. Todos esses serão certificados que serão enviados em até 30 dias. Verifique, por favor, suas caixas de spam e vejam se assinam corretamente o nome e colocam corretamente o e-mail também. Vamos iniciar os trabalhos, então, em outra ordem. A primeira a apresentar será Mônica Lopes Bages, a poesia no dicionário, aproximação à linguagem poética de O Dicionário do Menino Andersen. Então, vamos ouvir a Mônica. Olá, boa tarde. Muito obrigada à organização deste simpósio por ter aceitado a minha comunicação à poesia no dicionário, em que vou tentar convencê-los de que há poesia no dicionário do Menino Andersen, de Gonçalo M. Tavares e com ilustrações de Madalena Matoso. O dicionário do Menino Andersen, por quem não conhece a obra, é um álbum ilustrado publicado pela primeira vez em 2015 pela editora portuguesa Planeta Tangerina. E em 2019, no Brasil, pela editora CC XP. Além disso, há poucos dias recebeu o selo altamente recomendável 2020, que otorga a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil do Brasil, pelo que o menino está de parabéns. O dicionário do Menino Andersen é claramente uma brincadeira. É uma delícia do ponto de vista literário, em que o protagonista é o Menino Andersen, um nome que, de certeza, não foi escolhido por acaso por Gonçalo M. Tavares. Os conhecedores de obra do escritor português vão saber que as suas personagens, especialmente no bairro, têm apelidos que fazem referência a escritores mundialmente reconhecidos como Valéry Brecht
E isso é uma homenagem a uma tradição literária que fornece qualquer bom escritor o leitor. Então, o protagonista do dicionário tem uma referência evidente ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, quem é considerado quase o pai da literatura para crianças. De certo modo, a aparição do nome Andersen no título vincula o dicionário com outras obras do escritor português, mas desta vez o público-alvo é claramente as crianças. O menino Andersen é muito criativo, pelo que não gosta das definições das palavras que aparecem nos dicionários convencionais. E decide criar o seu próprio dicionário com 53 entradas ordenadas alfabeticamente, que incluem vocábulos que fazem referência a ações e coisas do cotidiano, como um armário, uma banheira, um elevador, uma formiga ou a própria poesia. Para cada entrada, oferece-nos uma definição breve que nos oferece a significação da palavra. Até aqui, nenhuma surpresa. Tudo é como num dicionário convencional. Alguns exemplos de algumas definições que estão muito bem acompanhadas dos magníficos desenhos de Madalena Matoso. Por exemplo, mosquito. Mosquito é um animal que está mal sintonizado. Ombro é o sítio onde os amigos deixam que ponhas os pés para subires ao cima de uma árvore. Como podem ver, estas definições estão escritas em prosa. Então, por que afirmo que há poesia no dicionário? Na nossa mente adulta e influída pela educação formal, um dicionário é um objeto completamente técnico. No entanto, a poesia é algo completamente criativo. Charles Baudelaire escreveu no soneto Correspondências das Flores do Mal: a natureza é um templo onde vivos pilares deixam sair as bejas palavras confusas. Por florestas de símbolos, lá o homem cruza observando por olhos ali familiares. E assim como o menino Andersen atua, mas observa por olhos familiares o mundo que o circunda. O seu quarto, a sua cidade, a sua aula, a sua rua, que é de onde ela tira as palavras do seu dicionário. E as definições, em muitos casos, são frases que deixam sair palavras confusas, o que casa claramente com a ideia da poesia e, principalmente, da poesia do simbolismo. Então, as definições do dicionário são claramente simbólicas. As definições do dicionário são mostras de prosa poética, com linguagem muito simples. O público-alvo são as crianças, que quebram as regras normais da prosa com vontade de expressar, transmitir, divertir e fazer refletir. Exemplo desta prosa poética é a definição de cama. Diz que é uma caixa de sonhos. Uma bela metáfora inicial que se acrescenta como algo tão literário como afirmar posteriormente que há certas coisas que só conseguimos mesmo ver quando dormimos. Frase que convida claramente o leitor a sonhar, que é o momento que podemos observar a realidade desde outra perspectiva, o que evidentemente é a base, sem dúvida, das vanguardas literárias europeias do século XX. O mesmo acontece com a palavra lixo, que diz que o lixo são os restos das minhas alegrias de ontem. O leitor fica completamente surpreendido. Sem dúvida, as palavras que nós associamos na nossa mente como lixo são nojo, mau cheiro, mas nunca alegria. É quase como um binómio fantástico, o que foi definido por Gianni Rodari na sua Gramática da Fantasia do ano 1973 como uma combinação, por acaso, de dois vocábulos cuja união só faz sentido por meio da imaginação. Neste ponto, também é importante lembrar que a escrita de Gonçalo M. Tavares é caracterizada pela fusão ou confusão voluntária dos géneros literários. Ela escreve textos livres em que os géneros literários ficam completamente diluídos, pelo que, no caso da sua obra, é quase impossível olhar o que é poesia e o que é narrativa. Não podemos estabelecer nela os limites entre poesia, narrativa, mas inclusive tampouco podemos estabelecer os limites entre poesia e outro tipo de artes.
Continuando a olhar para as definições, percebemos que estão repletas de linguagem sensorial, jogos de palavras, duplos sentidos, metáforas, trocadilhos, o que faz que estas definições sejam exemplos do uso da linguagem poética. Em alguns casos, são quase adivinhas próprias do folclore oral, mas desta vez são adivinhas de autor. Para criar estas adivinhas, o menino Andersen, às vezes, parte do uso da estratégia do binómio fantástico, cujo resultado são relações léxicas que, fora do âmbito literário, parecem certamente desatinos. Por exemplo, definir elevador a dizer que é uma escada que está variada quebra a nossa lógica mental. O descrever um martelo como um instrumento musical configura uma definição estranha, muito irónica e que se aproxima do olhar das crianças, dos artistas ou inclusive dos loucos. Por outra parte, o efeito poético é conseguido graças às figuras da linguagem, como a antítese ou o paradoxo, pois usa palavras contraditórias e opostas que se complementam. Isso acontece, por exemplo, na definição da forral, onde relaciona forral e frigorífico e compara o forral com o verão e o frigorífico com o inverno. Isso às vezes pode gerar alguma confusão ao leitor, como acontece, por exemplo, na definição da palavra armário, onde alguém, com a sua lógica, espera que apareçam as palavras guardar e arrumar, que são as próprias do dicionário convencional. Contudo, na definição do dicionário do menino Andersen, aparecem palavras como perder e desarrumar. É a história do mundo ao revés, como se fosse Alice de Lewis Carroll. Outras figuras da linguagem que utiliza são, por exemplo, a personificação, como no caso da definição da palavra toalha, que diz que é um objeto que tem sede, ou de banheira, que diz que é uma piscina egoísta. A ironia é presente em quase todas as definições em formas várias, como, por exemplo, na definição da palavra museu, que diz que é um sítio onde certamente, em algum canto, alguém está a dormir, pois está tudo em silêncio e não te deixam fazer barulho. Finalmente, às vezes, também cria breves histórias que incentivam os leitores a descoberta do mundo, como na definição da sofá, que invita as crianças a procurar tesouros em casa. E não podemos esquecer o uso da sinestesia, como na definição da palavra ver, que diz que é ouvir com os olhos. De certeza, com esta definição, um cego compreende perfeitamente o que é ver. É evidente, então, que nas definições deste dicionário, as palavras não só servem para comunicar e descrever de forma utilitária, pelo que nelas está presente a conotação que é própria da poesia e da linguagem poética. Na poesia, as palavras têm liberdade de significação e, por isso, um poema diz muito em poucas palavras e diz mais do que realmente está escrito. Isso é o que acontece nas definições do dicionário do menino Andersen. Dizem mais do que realmente está escrito. Então, evidentemente, nelas há poesia. Olhemos, por exemplo, a definição da palavra poesia no dicionário. Diz: escuta este verso do poeta Rafael Alberti. E a mim, preocupa-me muito o silêncio, a astronomia e a velocidade de um cavalo parado. Qual é a velocidade de um cavalo parado? É a velocidade dos teus olhos, da atenção que dás às coisas imóveis. A poesia é isso, ou mais ou menos isso. Nela há uma grande quantidade de informação, apesar da sua brevidade. Bem que não haja rima nem esteja escrita em verso, há repetição de palavras, o que produz certa musicalidade. As frases têm uma estrutura simples e o autor demonstra grande generosidade. Não se explica o que é poesia, mas também oferece um belo exemplo, o verso de Rafael Alberti. Alguém pode afirmar que é um texto complexo demais. Na verdade, a poesia sempre é complexa.
Segundo o poeta e professor espanhol Heriberto Tejo, a autêntica poesia para jovens e crianças não tem de ser fácil, nem cheia de elementos emotivos. No caso específico da linguagem poética do menino Andersen, é cheia de elementos que unem os textos com a modernidade e a atualidade. Especialmente relevante é a presença do elemento máquina, o que não é surpreendente na obra de Gonçalo M. Tavares. Um exemplo é a definição de espelho, que diz que é a máquina de filmar mais antiga do mundo, que não precisa de baterias. Máquina de filmar, baterias, isso é poesia atual do século XX e XXI. Mas também são presentes no dicionário a ciência, a lógica e a capacidade do raciocínio, como na definição da palavra diminuir, que é claramente um silogismo lógico, com as suas duas premissas e a sua conclusão. Poesia lógica, então, outro binômio fantástico. Sem dúvida, pois, estas definições não só são descrições. Há uma vontade real de expressar, de acordar algo no leitor. Sentimentos, imaginação, reflexão. Graças à utilização da linguagem poética, que é versátil, polivalente e tem, sem dúvida, uma parte lúdica. Por isso, o dicionário é claramente uma ferramenta didática a partir da qual podem ser desenhadas atividades que contribuam não só para a aquisição de recursos linguísticos, mas também para a formação do imaginário, o desenvolvimento da sensibilidade estética e a construção de imagens metafóricas que fomentem a livre expressão da criança, sem pôr limites à sua fantasia. A partir daqui, nas minhas aulas de ensino de alfabetização e literacia da Universidade Rovira e Virgili de Tarragona, em Catalunha, surgiu uma ideia de criar uma proposta didática sobre o dicionário do menino Andersen, que vou apresentar muito brevemente e que basicamente tenta melhorar a língua oral e escrita dos alunos, dependendo da idade, promover o gosto pela língua, o estímulo da criatividade, o desenvolvimento de hábitos de escuta ativa e a perda do medo ao erro. Para conseguir isso, a proposta didática foi focada em 3 âmbitos. A leitura e compreensão de textos do dicionário do menino Andersen como uma série de atividades pensadas para fomentá-las e refletir sobre os textos lidos. O jogo, a partir das definições, como se fossem adivinhas, o que incentiva a agilidade mental, a criatividade e a competitividade positiva nas aulas. E, finalmente, a criação de um dicionário coletivo, o que acordou o gosto pela expressão escrita, a expressão criativa e literária. O resultado foram algumas definições, como, por exemplo, o guarda-chuva, cogumelo de cores variadas que temos em casa e que sai quando o céu chora. O garfo, com elas pode ser Netuno durante o almoço ou o jantar. Deste modo, esta proposta didática conforma uma pequena ação a prol de sensibilizar os jovens leitores para uma linguagem sem dúvida poética, para aprender a quebrar as regras e brincar livremente com a língua, o que, segundo o Broncar, é enriquecedor no processo de desenvolvimento comunicativo de qualquer criança. Em resumo, pois, o Dicionário do Menino Andersen, de Gonçalo M. Tavares e Madalena Matoso, é uma ótima mostra de interação entre a vontade pedagógica e a intenção lúdica de um texto, que demonstra que, às vezes, a linguagem é como o acróbata que aparece no Dicionário do Menino Andersen, que não só se torce por completo, mas consegue pôr a lei da gravidade numa caixa, fechando-a depois a chave. Se falarmos de torcer a linguagem e fechar as leis lexicais e as leis gramaticais numa caixinha, sem dúvida, no Dicionário do Menino Andersen há poesia. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Mônica.
Passamos, então, voltamos. Obrigada, Aline, e obrigada a todos deste primeiro bloco pela participação. Eu estou encerrando esse primeiro bloco porque a Maria Aparecida acabou de entrar, então nós vamos dar um tempinho para que ela se adeque à tela e às salas, tá bem? Então, nós passamos as questões, as perguntas para os apresentadores, né? Para a Mônica, Gerson e Aline. Então, vocês podem fazer as questões que eles estão à disposição. Eu prestei atenção nas comunicações, claro. Primeiro, eu queria comentar com o Gerson. Cadê o Gerson? Como é que é o comentário? Bom, ele não vai aparecer, né? Não. O Gerson caiu, ele está entrando de novo, professora. Ele entrou aqui, apareceu aqui. Eu vou colocar ele aqui na tela. Não é uma pergunta, é só um comentário. Oi, Gerson. Oi, Não, tu trabalhaste com 2 textos, tu trabalhaste com o Juca e Chico, né, o original, e mais 2 brasileiros, né? Eu tenho um aqui do Rio Grande do Sul, que eu encontrei procurando poesia, procurando poesia do Rio Grande do Sul. Aí eu fui, enquanto tu estavas falando, eu aqui atrás encontrei de Gastão Gorrese, e se chama E o Velho Burro Falou. E é o Juca e Chico também, mas bem atenuado, bem simplificado. Então, eu sempre pensei que dava, quer dizer, tu já fizeste, quase esgotando o assunto, né? Eu estou só entrando com mais simples, o que é daqui do Sul, mas vai havendo, assim, uma diminuição. É claro que isso é próprio da tradução também, né? Mas não só da tradução. No caso do Rio Grande do Sul, o livro é bem mais simples, quer dizer, aquele caráter assim, punitivo, mas é um punitivo tão punitivo que acaba ficando engraçado, né? Mas de que ano que é? De que ano que é? Tem 42. De 42. Porque é a época da série. O Juca e Chico, assim, vendeu muito. E daí, na década de 40, chegou a sair uma série, Juca e Chico, que daí tinha outras obras que não a do Bush, e daí com tradução do Guilherme de Almeida, por exemplo. Claro, aí já é, mas é outra coisa, né? Guilherme de Almeida, eu não conheço, mas eu imagino que seja. Mas são obras do Bush, e assim, e a leitura que eu faço, que eu trabalhei com o Juca e Chico no meu mestrado, e daí com os outros livros do Bush, que foram traduzidos do Brasil, no doutorado. Mas a leitura que eu faço do Juca e Chico é assim, se você pegar, eles fazem brincadeiras de criança, uma criança mal educada, uma criança, né, uma criança mal educada é uma criança que não se comporta dentro de um padrão, que no caso é o padrão burguês, né, de sociedade. E essa sociedade, a maneira como ela tem para lidar com quem era fora do padrão é o que fizeram com as crianças, eles eliminam. Então, é uma crítica à sociedade também, né, muito mais do que aos meninos mal criados. Eu digo assim que é um texto bem mais fraco, vamos pensar assim, né, do ponto de vista até de sentidos com que trabalha e tal, mas enfim, é mais mas fecha com o que tu estás dizendo da época em que isso foi bem divulgado, né? Agora eu queria perguntar para a primeira, quem era a primeira aqui? Era o Gerson, depois era a Mônica, foi a Mônica. Tu relacionaste, assim, ficou muito bonita a tua relação do dicionário, onde é que tá, Mônica? Um dicionário de Andersen com a poesia. Em que medida sempre a literatura oferece isso? E, sobretudo, a literatura infantil? Queria que falasse um pouquinho sobre essa relação poeta-criança. Não estou ouvindo. Agora o microfone está fechado. Agora.
Bom, na certeza eu julgo que na literatura infantil tudo é muito mais, como eu posso dizer, tudo isto fica um bocadinho mais diluído. Porque é verdade que às vezes há contos que estão cheios de magia, estão cheios de fantasia, imaginação, e a linguagem que utiliza normalmente o escritor desses contos cheios de magia, de fantasia, evidentemente uma linguagem poética, que evidentemente tem essa força, essas características que são próprias da poesia. Nesse caso, no caso do Dicionário do Menino Anderson, eu julgo que, especialmente, a presença ou essa comparação possível com a poesia, especialmente pela brevidade e pela, como eu posso dizer, pela necessidade de acordar no leitor algo que fica para além do texto. Normalmente a narrativa, evidentemente quando nós fechamos um livro, sempre podemos fazer uma reflexão, sempre podemos, depende também do conteúdo do livro. Como eu disse, há livros da literatura infantil que são realmente mágicos, simbólicos, que deixam muito, por exemplo, o famoso O Príncipezinho, julgo que é em português, esse conto, evidentemente, se nós somos crianças, bom, é um conto que normalmente é crianças, é um livro que é recomendado para crianças, mas contudo nós sabemos que até que não somos adultos, não somos capazes de compreender toda a simbologia, todas as imagens que aí ficam, e evidentemente isso não podemos dizer que é poesia, mas a verdade é a linguagem, essa linguagem simbólica, essa linguagem que tem que quer expressar mais que não contar. Isso para mim é o que é a linha, o limite entre a narrativa e a poesia. A narrativa normalmente o que faz é contar histórias. E a partir daí, evidentemente, tu podes recriar, podes interpretar, mas a narrativa conta. Mas a poesia, ou a prosa poética, que é o que está no meio dos dois, o que tenta é seduzir, captar, deixar que tu possas imaginar, que tu possas inclusive recriar a história, brincar com ela. É por isso que bom, do meu ponto de vista, na literatura infantil e juvenil é tão difícil marcar onde ficam os limites, não, dos géneros literários. Bem que tu vejas escrita em prosa, há livros de literatura infantil que não são verdadeiramente narrativas, não são verdadeiramente romances para pôr uma etiqueta. Então, isso é aqui, é como uma mistura, do meu ponto de vista. É por isso que eu julgo que a literatura infantil e juvenil às vezes é tão difícil de analisar ou de estudar, inclusive de classificar. Isso, eu concordo. Mas eu só abri, né? A Aline ia te falar sobre a relação da tua girafa com, por exemplo, a fábula, para fazer um contraponto, mas é só para abrir a palavra de vocês. Quem pergunta para quem, ou quem quer explicar mais alguma coisa? Não temos perguntas, Leonardo? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Aline e outra para a Mônica, né? Gerson, vou deixar você, porque você já falou bastante. Mas, Aline, eu gostaria de saber, vocês levaram esses poemas para as crianças e como vocês trabalharam essas questões que você levantou para nós a respeito desses recursos do poema, como é que essas crianças sentiram o poema? Vocês tiveram esse retorno já? Bom, olá, boa tarde de novo. Professora Alice, a gente não chegou a aplicar, está sendo mais uma pesquisa de cunho bibliográfico mesmo, qualitativo, sabe? A gente começou agora a desbravar esses aspectos e esses estudos da zoopoética. Então, é mais na questão qualitativa mesmo e bibliográfica. Fica como uma sugestão e desejo também da gente ir para a sala de aula. Porque é interessante, vocês levantam tantos elementos no poema, né, que eu acho que isso tem que chegar à criança para que a gente tenha um retorno, se isso que a gente acredita, né, se a gente fala com tanto entusiasmo sobre a poesia, sobre os efeitos da poesia, se isso tem chegado à criança, né?
Muito bem. E para a Mônica é quase a mesma coisa. Eu adorei esse livro, Mônica. Eu estou com ele aqui. Fui buscar, ele estava aqui do meu lado também, a nossa edição, né? Eu achei muito, muito significativo esse livro, né? É uma brincadeira realmente com as palavras, e eu achei muito interessante a associação que você fez com a questão do Rodari, que é o binômio fantástico, né? Eu acho que deu assim uma pegada muito interessante no seu texto, acho que foi muito legal. E eu também gostaria de saber se vocês já chegaram a levar isso para a criança. Você me disse que vocês trouxeram alguma coisa, né? Sim, mas sim, como sim. Como é que foi essa levada? Como é que vocês fizeram para levar isso para a criança e como é que foi o retorno? Eles trabalharam o texto anteriormente? Como é que vocês fizeram isso? A nossa proposta didática teve três partes. Não? A primeira parte foi conhecer a fundo um bocadinho a obra. Um dos problemas que nós tivemos é que nós ainda não temos a tradução ao catalão do dicionário do menino Andersen. Então, o que tivemos de fazer foi uma tradução, tivemos uma tradução um bocadinho de familiar, mas fizemos uma tradução e tentamos brincar, não? Tentamos dar a conhecer quem era a figura do menino Andersen, em primeiro lugar contar porquê o nome do menino Andersen e a partir daí começar a trabalhar. Mas trabalhamos com as definições a partir de uma seleção por acaso. As crianças, eram crianças de 9 e 10 anos, essa idade, porque o livro normalmente está recomendado a partir dos 8 anos por essa simbologia que tem. Então, nós o que estávamos a fazer é dar as entradas e os alunos, por acaso, estavam a escolher que definições eram as que elas gostavam de conhecer. Então, a partir daí, fizemos uma leitura do texto, ou da tradução do texto, e depois disso, a segunda parte foi jogar com essas, ou com algumas dessas definições, como se fossem quase adivinhas. Literalmente eram adivinhas. Jogamos o que é, por exemplo, o que é o animal que... Então, a partir daí, elas começaram a ver que era quase... essas definições eram quase como umas adivinhas. A terceira parte foi criar o dicionário da aula. Fizeram um dicionário coletivo. Elas escolheram uma série de palavras que estavam na aula, mas também estavam na sua casa, no seu quarto, e a partir daí elas, em pequenos grupos em equipas, tiveram de criar as suas próprias definições. Então, fizemos o nosso dicionário. A vontade que tinha isso era basicamente dupla. Não? Por uma parte, evidentemente, era trabalhar a língua, a trabalhar as questões gramaticais, a flexibilidade, os adjetivos, a criação de frases complexas, mas além disso teve outra vontade, que é ver que às vezes há palavras que no mundo lógico não é possível unir, mas que no âmbito dessa descrição criativa se é possível, não é possível unir. Sem dúvida, a visão das crianças é surpreendente. E elas têm de certeza, têm descrições ou definições que podem ser bastante, por exemplo, eu estava agora à procura de alguma que eu tenho por aqui, eu julgo que antes eu falei da descrição do garfo e também da descrição a definição da guarda-chuva, mas, por exemplo, não sei, banana, uma fruta dourada com que podes ligar ao teu colega. Bom, evidentemente, são definições que geram uma possibilidade de criar, de inventar, eu julgo também de acordar essa criatividade que é tão ótima a essa idade. Perfeito. Muito obrigada. Parece-me que há uma pergunta para o Gerson. Uma pergunta, Monique, Você teve outra tradução que chegou mais perto do original, Gerson? Então, as duas traduções, né, que eu conheço são essas duas, inclusive a do Bilac, que ficou muito tempo, né, como a única tradução. Recentemente, essa da Cláudia Cavalcante, e assim, mas eu peguei só um aspecto, né, por causa dos 15 minutos, eu peguei só um aspecto, e eu queria trabalhar essa questão da imagem, que eu trabalho com imagem, né, tipo, os poemas lá que a Aline mostrou, imageticamente tem muita coisa para você observar também, né, levar essa consideração. Então, eu quis
mostrar um pouco isso, tipo um texto como o do Juque Chico, do Max Moritz, que é um texto de história ilustrada, mas mesmo assim, na palavra você tem uma imagem ali, né? E daí mostrar como a tradução, por exemplo, passou um pouco batido nessa relação. Mas, assim, a tradução do Bilac em si, ela é boa, né? Bem boa, na questão da métrica, porque tem todo um ritmo no original, né? A sonoridade, e o Bilac, ele reproduz isso muito bem, né? Embora ele dá, assim, ele coloca alguns juízos de valor que não tem no original, e ele reforça o lado pedagogizante, né? Como eu disse, você tem uma leitura que pode ser mais pedagogizante, mas tem uma mais emancipatória. Se você participa dos valores que oprimem as crianças, né, você vai sentir como elas que a sociedade massacrou, né? Você vai ficar mais simpático a elas. Se você acha que os seus valores são os valores atacados, né, pelo que as crianças atacaram, são todos valores burgueses que aqueles personagens simbolizam, você vai sentir um alívio, você vai sentir que as crianças mereceram. O Bilac dá uma forçada de mão para parecer que as crianças mereceram, né? No geral, o ritmo, métrica, porque o texto tem isso, ele é meio uma trilha sonora para as imagens. Então, do Bilac é bem feito. Eu achei, assim, em alguns momentos, né, muito bem feita do Bilac. A da Cláudia Cavalcante, eu não sei, eu acho que ela é brasileira, eu não consegui achar se ela não é, mas ela tem algumas coisas, parece um português de Portugal, assim, umas escolhas que não parece um português do Brasil. Eu acho ainda, obrigado aí para o pessoal que está cumprimentando, mas eu acho assim, então a tradução do Bilac é boa, né? Então eu peguei só um aspecto aí, essa questão da onomatopeia, para comentar. Muito bem. Alguma outra questão, por favor? Para Monique. Mônica, Monique faz, perdão. Como foram feitos os diálogos literários com as crianças? Você teve retornos de escrita literária no dicionário feito por eles? Para você. Sim, elas evidentemente criaram o seu próprio dicionário, então sim, tivemos retornos de escrita literária feitos por elas, que o que fizeram simplesmente foi incrementar, não fazer o dicionário coletivo da sua aula. Evidentemente, Monique, o que eu vou dizer é que isso foi uma prática, foi um experimento. Eu não estou em contato diretamente com as crianças, eu tive a oportunidade de fazer esse experimento, essa prática, porque eu tenho estudantes de educação ou de ensino primário, uma pessoa fez essa prática na escola, não? Então, realmente nós tivemos esse retorno e realmente também há algo que eu gostava de dizer que não disse antes, é que realmente os alunos ficaram um bocadinho surpreendivos, porque eles normalmente estão acostumbrados mais a textos mais rígidos, não? Textos mais clássicos, textos mais... Então, para eles foi como, uau, não? Abrir uma porta para descobrir que podem brincar com a língua e às vezes é possível dizer coisas que quebram um bocadinho a lógica. Obrigada, Monique. Muito bem. Gerson, a Cláudia Cavalcante, onde é que ela é? É de Recife, estudou, nasceu em 63, ela e estudou germanística na Alemanha. Eu cheguei a ter essas informações, não sabia se era a mesma pessoa. Eu cheguei procurar. A ver ela. Mas eu acho que depois porque depois fala na poesia expressionista que ela traduz, né? Eu acho que mas tem umas escolhas que ela faz de palavras, tipo, quando o padeiro lá pega e põe eles no forno, ela fala, mete os dois no forno. Que é bem português isso, de Portugal, né, Mônica? A gente não usa
esse verbo, a gente põe colocar, enfiar, a gente usa outras formas. Assim. Nós, gaúchos, usamos. Mete no forno, a gente mete. Gaúcho usa mesmo. Não, eu não sei se lá pro Nordeste também, né? Tem muito gaúcho lá pro Nordeste, eu sei que no Mato Grosso tem bastante. Mas assim, então eu pensei isso, mas eu não sabia. Até Rondônia, para o oeste tem. Não, mas eu cheguei a pensar, como ela traduz muito, né, de outros europeus, eu cheguei a pensar que pudesse ser uma tradução para Portugal, talvez. Você está entendendo? Assim, que a editora encomendou para Portugal, mas eu não sabia, assim, mas... Pois é. Muito bem. Há uma pergunta. Professoras, em momentos como este que estamos vivenciando, de crise e pandemia, na opinião de vocês, como será a nossa literatura infanto-juvenil, a partir desse momento de repensarmos? Eu acho que em algum momento vai repercutir essa tensão que nós estamos vivendo, né? Evidentemente, de alguma maneira mais lúdica, ou talvez mais tensa, conflituosa, mas a gente não escapa. A literatura infantil não escapa do contexto, né, como qualquer outra literatura, penso eu. Não sei. E já está chegando alguma coisa, assim, falando em pandemia, né, em não poder sair de casa, nos conflitos que acontecem no ambiente fechado. A gente já está recebendo material assim. Verdade. Bem, eu tenho a impressão que nós temos que fazer um pequeno intervalo, porque nós temos outras 4 comunicações no segundo bloco. Então, faremos 10 minutos de intervalo e recomeçamos. Deixa-me ver que horas são agora, por favor, que eu sou meio perdido no horário. São 15h12. Então, 15h22, retornamos. Tá bem? Até lá. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos.